Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Bom, vamos lá então falar do capítulo 18, Amor, Alimento das Almas. Mas antes a gente vai fazer uma breve recapitulação do que foi falado no capítulo anterior, capítulo 17, quando Lísias convidou André Luiz para morar na casa dele, junto com a mãe dele e com as irmãs dele. Daí a gente soube no capítulo anterior, a mãe do Lísias chamava-se Laura, a casa dele tinha duas irmãs, que era a Yolanda e a Judite. E o André Luiz nos narra lá que o ambiente era simples, acolhedor, os móveis quase idênticos aos terrestres, objetos em geral, demonstrando pequeninas variantes. Um piano de notáveis proporções, descansando sobre ele grande harpa talhada em linhas nobres e delicadas. E aí Lísias mostrou algumas dependências da casa e o André Luiz demorou muito na sala de banho. E nós descobrimos lá então que tem sala de banho, no plano espiritual. E cujas instalações, interessantes e maravilharam, Tudo simples, mas confortável. Aí a senhora Laura convidou eles à oração, era o louvor do momento crepuscular. Então a gente já viu que todo no horário crepuscular tinha as orações, que o governador da colônia acabava fazendo. Quem perdeu a última apresentação, acho que foi a Neia que fez, foi a Neia. Aí vocês pegam lá no YouTube, tá bem interessante, é muito detalhado, só fiz uma breve recordação aqui do que a gente viu. Então vamos lá. Bom, terminou a oração então, a dona Laura chamou-lhes à mesa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, o André Luiz ouviu a senhora Laura observar com graça. O que ela observou? Ela diz lá, afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo, mas nas zonas do Ministério do Auxílio não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Aqui ela fala que muitas residências, que não dispensam quase por completo. Depois a gente vai acabar vendo com detalhes, mas assim, quanto mais o espírito está materializado, por exemplo, que nem o André Luiz saiu do umbral, chegou lá, ele ainda estava com as impressões, daqui do corpo físico, aquela coisa. Então muitos espíritos chegam nessa condição lá. E por consequência sente falta da comida, do alimento. E aí por isso que tem esses sucos concentrados, frutas, tudo muito fluídico. E só que à medida que o espírito vai evoluindo e que ele vai melhorando, ele vai diminuindo também essa necessidade. E nós vamos ver isso aqui mais um pouquinho para frente, E no Ministério do Auxílio, por que ela fala que não podemos prescindir dos concentrados fluídicos? Porque o Ministério do Auxílio é um ministério que tem uma dificuldade muito grande. É no Ministério do Auxílio que eles vão lá no umbral resgatar as pessoas. É o Ministério do Auxílio que acolhe eles quando eles chegam, que nem quando André Luiz chegou no hospital, é o Ministério do Auxílio que cuidava. As câmaras de regeneração. Bom, então o Ministério do Auxílio tem esses problemas, Ele tem que ir no umbral, então eles despendem muita energia e eles precisam desses alimentos, Não só para eles trabalhadores, mas para quem também vai ficar internado lá, vamos dizer assim. Aí eu peguei aqui e fiz um compilado, nós já falamos sobre isso, os ministérios e as suas respectivas alimentações. Aí a dona Laura fala assim, que despendemos de grande quantidade de energias, é necessário renovar as provisões de força. Isso ela que é do Ministério do Auxílio, e o pessoal, ela está falando disso. Mas podemos ver aqui ao lado direito, Ministério da Regeneração e do Auxílio, alimentação, verduras e cereais, frutas e sucos. No Ministério da Comunicação e Ministério do Esclarecimento, aí é só frutas e sucos, não precisa das verduras e dos cereais. Você vê que já diminuiu um pouco a necessidade. Ministério da Elevação, sucos concentrados apenas. E no Ministério da União Divina, eles falam, atinge o inimaginável. Provavelmente, a gente vai ver aí para frente, eu vou falar, mas eles aspiram toda a necessidade de alimentação do ar, das plantas, e depois a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Num dos livros do André Luiz, ele vai comentar sobre isso, Missionários da Luz, daqui a pouco eu vou colocar. E toda essa alimentação que a gente está vendo aqui, nós já vimos isso, ela provém de uma água do Rio Azul que tem na colônia. Toda essa alimentação provém dessa água, que é tratada pela União Divina. A União Divina faz a fluidificação dessa água, e essa água é utilizada para tudo na colônia espiritual lá, Até para alimentação. E remédios também. Bom, aí a mãe do Lísias veio ao encontro dos meus desejos explicando, o André Luiz, porque ele sorriu, o pessoal estava sorrindo da perplexidade que ele estava,
Daí a mãe do Lísias, né, ela fala assim: nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando, recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Então, o que ela está falando? Independente da alimentação, tem essa nutrição espiritual. Vamos ver um pouquinho. Está lá no capítulo 14, ó, Proteção é o título, no livro Missionários da Luz. Ali o André Luiz ele fala um bocado sobre isso daí. Então, o que é a nutrição espiritual? Eu peguei um pouquinho aqui, depois vocês leem o capítulo lá no livro. Eles se alimentam diariamente de forma... Ele está falando do ser humano aqui, da humanidade. Eles se alimentam diariamente de formas mentais, sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispíritico, mas ainda não sentem a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias. Aqui eles estão relatando no capítulo anterior a reencarnação do Segismundo. E depois ele começa, né, o instrutor lá começa a relatar sobre essa nutrição espiritual. A dificuldade de entender o que acontece no útero, né? Então aí ele começa a falar de alimentação. No lar, na via pública, olha o que é importante isso. No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. O que ele está falando aqui, você viu aqui? O alimento mental. O que é a emanação mental de cada um? Depende de onde a gente está. E aí tem um momento no livro que o instrutor, Apuleio é o nome dele, ele pergunta para o André Luiz: tem algum momento quando você estava encarnado e de repente você sentiu alguma coisa no fígado em função de algumas palavras que te disseram? Ou seja, alguém te falou alguma coisa que você ficou nervoso e você já sentiu na hora isso, né? Ou assim, em algum momento você estava legal, estava tudo bem, aí você recebe uma notícia angustiante e daí você não fica legal. O que é isso? É a captação pelo teu cérebro e a gente não consegue anular a coisa, né? O que ele fala aqui é isso, que a gente tem que selecionar aquela informação que a gente está recebendo para poder não contaminar a gente. Porque o que acontece com essa informação, ela entra no nosso organismo e ela vai para as células. É isso que eles falam lá no livro. O André Luiz está relatando sobre isso. Então todo esse, vamos dizer, esse magnetismo negativo, a gente acaba absorvendo, vai para o nosso corpo físico e acaba prejudicando a gente. É a mesma coisa com o pensamento. O que a gente pensa, o nosso cérebro produz lá uma proteína respectiva ao pensamento que se tem. Se é um pensamento mau, obviamente vai ser uma coisa não muito legal. E essas proteínas, que chamam peptídeos, ela vai na célula e lá na célula ela penetra na célula, altera toda a célula, e a mesma coisa acontece com esses pensamentos, com essas influências que a gente acaba recebendo, né? Então assim, às vezes a pessoa começa a pensar mal da gente, começa a desejar o mal pra gente só de pensamento. Se a gente tiver receptivo a isso, é lógico, a gente vai absorver isso, o nosso organismo absorve isso e a gente vai ficar mal. Mas às vezes não, às vezes a gente está com uma nutrição espiritual muito legal. O que é a nutrição espiritual então? Vamos fazer o bem, vamos fazer o evangelho no lar pelo menos uma vez por semana, vamos ler o Novo Testamento, um pouco dos ensinamentos de Jesus, que nós vamos falar muito daqui para frente sobre isso. Tudo isso daí é nutrição espiritual, né? Vamos ler um livro edificante, uma mensagem edificante, ao invés de ler porcarias aí por aí, né? Assistir alguma coisa edificante na TV também, ao invés de determinados programas aí que tem uma vibração muito ruim. Então tudo isso é a nutrição espiritual. O que a gente está nutrindo para o nosso espírito? No fundo é isso. Bom, seguindo, né? Que estavam ainda sorrindo da perplexidade dele, aí a dona Laura fala, né? Todo sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória. A alma em si apenas se nutre de amor. Ou seja, teoricamente, alguns que estão lá nem precisaria se nutrir de alimento físico, só do amor, né, dessa vibração e tal. E daí tem eu vou falar, acho que isso na próxima. Na próxima eu vou falar, mas eu vou já dar um comentário. Na hora que sentaram na mesa, ela fala que, depois lá no final ela vai falar que a neta dela está lá, e daí nós vamos falar sobre a neta dela na próxima reunião. Mas a neta dela não estava na mesa junto com eles no jantar, por causa das vibrações que ela tinha. Então na outra eu vou falar sobre isso. A vibração negativa que ela tinha podia contaminar os alimentos, contaminar todos eles. Então olha o que a vibração faz até dentro de casa. Imagina um lar, a gente está jantando aquele quebra-pau na mesa dos familiares. Isso não vai fazer bem para ninguém, né?
o que vai fazer é atrair obsessores e causando mais prejuízo para nós mesmos, e esse alimento espiritual que a gente precisa, já viu o nível que vai ser, né? Bom, aí ela fala lá que quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo, que é sustento do universo? Então, o amor divino é o sustento do universo. É isso que ela está perguntando para o André Luiz. Não te parece isso? Porque quanto mais evoluído é um espírito, ele não precisa de caldo, de verdura, de nada disso, né? Tem no... Agora me veio aqui lembrança. Quando o Kardec estava entrevistando o espírito Mozart, que mora em Júpiter, aí ele falou assim que o alimento deles lá é isso, eles tiravam das flores, das plantas, quer dizer, eles exauriam desses ambientes, né, do ar, da atmosfera de Júpiter. Então eles não tinham alimento físico igual em alguns lugares, aqui algumas colônias têm, mas quanto mais evoluída a colônia, quanto mais espíritos evoluídos, não precisa desse alimento não, ele vai precisar disso aqui, ó, o amor divino, que é o alimento espiritual, né? Aí vamos ver Jesus. Jesus estava conversando com a mulher samaritana, está lá em João capítulo 4. E conversou com a mulher samaritana, do Messias que ia vir, ela falou, ele disse que era ele e tal, aquela coisa. Só que ele estava sozinho lá no poço e os discípulos tinham ido comprar comida na cidade. Aí nesse meio tempo os discípulos voltaram, né, ele terminou a conversa com a mulher lá do poço, a samaritana, e ela acabou saindo, foi lá para a cidade para avisar o pessoal que ela tinha encontrado o Messias. E os discípulos dele estranharam, né, falou assim, pô, vamos falar para ele comer, nós temos comida, não? Então eles pediram para o discípulo, rogaram a ele, dizendo, Rabi, come. Porém, Jesus disse para eles assim, tem uma comida para comer que vós não conheceis. E daí os discípulos imaginaram, será que alguém trouxe comida para ele, né? E ele disse assim, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então a gente vê muitas passagens de Jesus comendo, né? Comendo carne, comendo peixe com os discípulos, né? Mas Jesus não precisava desse alimento não. O que ele fala aqui, ó, a comida dele era fazer a vontade do Pai, né? E fazer a obra dele. O que era? Era o amor que ele tinha que passar para o povo, o ensinamento tudo de amor que ele tinha que nos trazer. Isso era o grande alimento dele, que era um alimento espiritual dele, né? Bom, aí continuando, o Lísias interveio na conversa lá do Dona Laura com o André, né? Falando assim, ó, tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais evoluído o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a senhora Laura. Dependemos absolutamente do amor. Todos nos movemos nele e sem ele não teríamos existência. Aqui ela está falando isso porque eles começam a falar que o verme se alimenta na terra, que o animal, né, da vegetação, que o homem pega da planta, processa o alimento de acordo com o gosto que come. Então ele estava falando sobre isso. E daí a dona Laura falou para não esquecer, né, de que tudo depende do amor, né? Aí ela continua, não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos mais dia menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia. Aqui, eu não consegui colocar porque é muita coisa, é tudo muito legal, muito bom. O que Paulo fala, o apóstolo Paulo falou na primeira carta aos Coríntios, está no capítulo 13. Ele fala justamente disso, né? Aí começava assim, ainda que eu fale a língua dos homens, do anjo, se eu não tiver amor. E aí ele começa a falar tudo que você precisa de amor. Então, assim, é um texto muito legal. E depois eu peço vocês, leem lá, é o 1 Coríntios, capítulo 13. É muito interessante, ele fala justamente sobre isso. A necessidade que precisa ter, né? O amor. E só que assim, é um texto muito grande e não consegui colocar, né? Porque senão ficava... Mas depois vocês leem lá, né? Muito bom. Bom, aí eu pego aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, o homem de bem. Aqui tem bastante coisa que a gente pode considerar como alimento espiritual. Peguei um resumo disso aqui, viu, gente? Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, o homem, né, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem. Jesus já falou isso também, né? Para a gente retribuir o mal com o bem. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si.
é para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Então, assim, se a gente praticar esse tipo de coisa aqui, a gente já vai ter um alimento espiritual muito bom, né? Só o fato aqui, ó, de perdoar, não guardar rancor, né? Porque quantas coisas a gente passa que a gente acaba se magoando ou acaba se envenenando, vamos dizer assim, porque todo esse rancor que a gente guarda de algum mal que alguém faz ou de alguma coisa que alguém fala e a gente acaba ficando nervoso, tudo isso está dentro da gente. Então a pessoa foi embora, acabou, né, a discussão, por exemplo, mas aquele rancor está dentro da gente, a gente carrega aquilo lá conosco e o que acontece? É o que eu falei, vai parar nas nossas células, no nosso organismo e daí a gente vai ter uma série de problemas físicos, doença e aí vai, né? Então, só o fato da gente perdoar, não ter rancor, não ter desejo de vingança, isso aí já é um grande alimento para nós, né? Um alimento espiritual. E o Evangelho, né? De Jesus, né? O homem encarnado saberá mais tarde que patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo constituem sólidos alimentos para a vida em si. Encarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, lá no plano espiritual, né? Entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Se a gente pegar aqui a questão 965 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta lá que o Kardec faz, que ele quer saber se todas as penas ou os gozos têm alguma coisa de material no plano espiritual. E os espíritos falam para ele que nem tinha condição de ser, porque é espiritual o negócio, como é que vai ter coisa material? Não tem, é espiritual. E daí o espírito faz uma revelação lá, Kardec, que ele fala que os sentimentos da gente lá é 1000 vezes mais forte do que a gente aqui. Porque a gente não tem mais o corpo físico, então toda a sensação que a gente tem lá é 1000 vezes mais do que a nossa aqui. Por isso que ela fala lá, né, quando a gente está lá, ó, voltando para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. E lá vai se aprender com mais detalhe essa alimentação espiritual. Vocês viram que no começo ela comentou lá, dona Laura, né, que eles recebem pessoas de fora da colônia para poder ministrar palestras sobre alimentação espiritual para eles também, né? Então é isso aí. Aí vamos lá em Jesus de novo. Jesus coloca lá, no João capítulo 13. Ameis uns aos outros como eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É o que a gente fala, né? Tudo o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, ali a gente vai ter muito alimento espiritual para a gente se nutrir, né? Que nem essa passagem de Jesus que ele fala isso, né? Ameis uns aos outros como eu vos amei. Será que a gente consegue praticar isso hoje? Mas o que a gente tem que fazer é seguir o modelo e guia, segundo a questão lá 625, que está no Livro dos Espíritos, né? Quem era o modelo e guia que Deus deu para nós, e eles colocaram lá, os Espíritos falaram, Jesus. Então a gente tem que procurar fazer o máximo que a gente puder os ensinamentos dele. É muito difícil, não é fácil, a gente sabe disso. Falar aqui é tranquilo, né? Mas fazer no dia a dia é muito complicado, mas a gente tem que perseverar nisso daí. Esse é o grande objetivo da gente. É a nossa reforma interna que a gente tem que fazer. Se a gente não está acostumado com isso, a gente tem que procurar dia a dia, um bocadinho, vai conseguindo, alguma coisa a gente consegue mudar, né? Já pensando que a gente pode voltar para o plano espiritual um pouco melhor do que quando a gente saiu de lá. Bom, aí o André Luiz recorda do sexo, quando fala de amor, ele já pensou em sexo. Aí ele fala lá que não sabe se a dona Laura captou os pensamentos dele, mas aí a dona Laura começa a falar de sexo. O sexo é a manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física. Para que se alimente a aventura, basta a presença e às vezes apenas a compreensão. Então ela está falando aqui, os casais mais espiritualizados, eles não precisam do ato físico sexual, não é isso? Né? Então o carinho, a compreensão, né? O companheirismo ali do parceiro junto com o casal, né? do casal lá,
sabe, compartilhando os problemas, alguma coisa assim, dando suporte. Tudo isso, às vezes, é muito mais importante do que um ato sexual, né? É o que ela fala, desde que o casal esteja espiritualizado. Aí a Judite é uma das irmãs do Lísias. Ela falou o seguinte: aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba. Almas afins constituem pares e grupos numerosos. Aqui almas afins, ela fala lá almas gêmeas, almas irmãs, mas alma gêmea não tem, né, na verdade. Mas são expressões que a gente vê no dia a dia, né, almas gêmeas, almas afins, constituem pares e grupos numerosos. Unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente, conseguem equilíbrio no plano de redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio da jornada. Aqui a gente está falando, às quinta-feiras, estamos falando sobre suicídio. É isso que ela está falando. Se a pessoa tem um problema, uma grande depressão, ela tem um problema grave para ela, que ela não consegue resolver, não consegue sair. Se ela não tiver ninguém, nenhum companheiro para dar um amparo para ela, para auxiliar, para consolar, ajudar numa solução, alguma coisa, e a pessoa não tem estrutura, ela acaba sucumbindo, é o que ele está falando aqui. E às vezes pode chegar até o ponto de cometer o suicídio. Então, olha o quanto é importante essa união, essas almas afins, ou almas que têm o mesmo tipo de vibração. Às vezes, para a gente nem percebe, né? A pessoa está numa situação que ela nem chama muito a atenção, que está numa situação muito grave. Mas se a gente conseguir identificar, às vezes uma palavra, uma ajuda, pode tirar essa pessoa dessa situação. Porque quanto mais ela tiver numa situação dessa, ela tem o auxílio, não, né? Vamos falar assim, ela tem influência do plano espiritual de forma negativa, né? Então ela está pensando no mal, quem ela vai atrair? Espíritos que pensam igual, e vai imputando pensamentos nela também, e a coisa vai só agravando, agravando, agravando. Enquanto se tiver alguém que pode auxiliar ela com conselhos, com ajuda, com prece, essas coisas todas, ela vai ter ajuda da parte de espíritos de luz que podem tirar ela numa situação dessa. E os companheiros também, né? Então, o quanto é importante isso, né? A gente ter esse companheiro aí para poder auxiliar nessas horas difíceis. Bom, aí o Lísias fala: como vê, meu amigo, ainda aqui é possível relembrar o Evangelho do Cristo. Nem só de pão vive o homem. Aí Jesus falou: mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, assim, quem trouxe as palavras de Deus para nós foi Jesus, né? Então, a gente vive do pão, que a gente precisa material, mas também precisamos das palavras e dos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Bom, aí chega lá, toca a campainha da casa, irmãos Polidoro e Estácio. E eles foram lá para chamar o Lísias, eles tinham um compromisso lá no campo da música, que eles iam assistir um show lá, aquelas coisas todas, né? E daí a mãe do Lísias, né, fala para ele assim: ó, nosso irmão ficará em minha companhia, até que se possa acompanhar nesses entretenimentos. O André Luiz ainda não podia, porque não tinha bônus horas para isso, né? Os outros tinham, estavam trabalhando e tal, então eles tinham o direito de se divertir. E aí ela fala assim: não poderia compartilhar das alegrias do campo ainda hoje. Temos em casa minha neta convalescente, que voltou da terra há poucos dias, é o que eu falei, né? E aí a semana que vem a gente vai falar da neta dela. Então aí ela comenta lá: os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é um pão divino das almas, o pábulo que é alimento sublime dos corações. Então ela está falando lá, né, que os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. É aquela história, né? O espírito está fora do corpo físico. O corpo físico bloqueia muito. Então lá os laços afetivos são muito mais vivos, a gente consegue sentir com uma diferença muito grande, né? Bom, aí para encerrar com Jesus, ele fala lá: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí os fariseus lá, os mestres da lei, ouvindo ele falar isso, tá louco, como é que vai comer a carne dele, aquela coisa toda, né? Mas o que ele veio fazer? Ele sabia, em um dado momento ele falou que ele veio trazer a espada, ele não veio trazer a paz, né? Porque ele sabia que os ensinamentos dele iam muito contra os ensinamentos dos fariseus e a coisa ia ficar um pouco complicada. Aliás, quando ele foi levado ao templo por Maria, né? O Simeão que recebeu ele falou para Maria, né, que ele ia ser
a queda de muitos em Jerusalém, né? Então os ensinamentos dele derrubavam muitos fariseus, saduceus, né? Era muito contrário. E então ele foi um grande problema para esse pessoal. Então tinham que eliminar ele de qualquer maneira. E ele sabia disso. Ele sabia que o corpo dele ia ter que ser sacrificado pelo bem do ensinamento que ele nos trouxe, né? Então isso é que é comer o corpo dele. Aí comer o corpo dele, o que que é? A gente pegar todo o ensinamento dele e usar e praticar. É isso, né? Ele sacrificou a vida dele para nos trazer esse ensinamento, que é o ensinamento que vai nos auxiliar lá no plano superior depois, né? Então olha isso daí, gente, semana que vem, que é a Jovem Desencarnada, capítulo 19. Então vamos falar um pouco lá da neta da Dona Laura, vamos falar um pouquinho dela para ver a situação que ela se encontra lá, ela também veio do umbral, tá bom? Uma boa noite para nós, é só agradecer. Que a gente possa ter um ano novo com muita saúde, com muita paz, com muita esperança principalmente, e acreditando principalmente em nós. Porque se a gente não acreditar, nós já perdemos meio caminho. E com Jesus realmente nós vamos vencer tudo. E olha só, sobre a reunião de hoje, eu achei uma coisa muito interessante. Amor e alimento das almas. O Reinaldo foi feliz aqui falar. Quando todo mundo está brigando, até o alimento faz mal, né? Porque tem participação ali. Aí a gente tem o livro da doutora Marlene Nobre, que eu sempre cito aqui, A Obsessão em Suas Máscaras, tirada dos livros do André Luiz. É muito interessante a gente entender isso daí. A doutrina espírita dá condição da gente ter um pouco mais de tolerância, um pouco mais de calma, resolver as coisas de uma maneira diferente. Por isso, dos livros do Chico Xavier, completar os livros do Allan Kardec. Porque o Chico é o próprio Kardec reencarnado, a gente tem certeza disso aí. Então tá aí para nós. No mais, é só agradecer a todos. Está encerrada a reunião. Muito obrigado, gente. Que Jesus nos abençoe.